campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, queridos amigos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, mais uma vez, vamos refletirmos sobre os seus ensinamentos, aproveitando a oportunidade, pelo canal do nosso grupo no YouTube. Então, o que nos caiu hoje foi o capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. É o item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram contidas nestes dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódios, nem conflitos, nem ressentimentos, e principalmente não haveria pobreza, porque daquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais, nos bairros sombrios em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, necessitadas de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem para que, um dia, Deus possa retribuir o bem que fizeram e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudessem imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação terrena, portanto, amem ao próximo, amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabem que o infeliz que afastam pode ter sido outrora um irmão, um pai, um amigo que agora rejeitam. Qual não será o desespero de vocês ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros e é o que menos fazem neste mundo inferior onde estão encarnados atualmente. Possuem um grande mérito, acreditem em mim, o homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca acostumada a zombar. Ignorem o sorriso de desdenho com que muitos os recebem, por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de vocês. Proceder desta forma não é ser humilde, mas caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembre-se do que eu disse: o pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que, momentaneamente, se encontra em uma posição inferior. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual
um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra, e a quem hoje me cabe implorar por seu auxílio. Lembre-se de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensem sempre nisso antes de rejeitarem o indigente ou o mendigo. Adeus, pensem naqueles que sofrem e orem por eles. E aqui o Evangelho nos chama a atenção quando ele nos diz assim: infeliz, sabe que o infeliz que afastam pode ter sido outrora um irmão, um pai, um amigo. Então, a caridade material, ela também está relacionada com essa doação que vamos fazer, com aquelas pessoas que mesmo aqui fala, né, nos mendigos, e que muitas vezes pode ter sido, ou em outras existências, um irmão de caminhada. Imaginem nós retornarmos à pátria espiritual e descobrirmos que este irmão foi um pai, foi um irmão, e que nós negamos um auxílio, né, um alimento, uma roupa, em que nós passamos despercebido, sem enxergar aquela pessoa muitas vezes, porque às vezes é exatamente isso, nós não olhamos, né, ao nosso redor. Nós estamos tão envolvidos nas nossas situações, nas nossas coisas, que a gente não enxerga nem aquele irmão que está ali. Então, o quanto a gente tem que ter o cuidado, e quando doar e quando fizer este alcance desta caridade, a gente procurar doar aquilo com muito amor, sem, né, fazer com que aquela outra pessoa se sinta mal com aquela doação, fazer de coração, por inteiro realmente. Mas a caridade moral, ela é muito difícil, né? Porque a caridade moral, ela faz com que nós, muitas vezes, a gente precise abrir mão desse nosso orgulho que ainda nos dificulta, nos impede, né, de colocarmos, né, a nossa ajuda àqueles que estão conosco caminhando. Então, quando a gente fala assim, ó, que nós estamos praticando a caridade moral, o Evangelho nos diz de que forma, olha aqui, consiste em tolerar uns aos outros. Senhor, tolerar significa ser caridoso? Sim, o Evangelho nos diz que sim. Então, quando a gente cala e deixa que o outro fale, isso é caridade. O Evangelho está nos dizendo. O homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo que ele. Então, quando a gente vai na profundidade deste termo da caridade, ela é muito além daquilo que a gente percebe, porque quando a gente é um pouco tolerante, quando a gente é mais paciente, quando a gente aprende a ouvir um pouquinho o outro, isso é ser caridoso. E isso requer uma doação minha para com aquele meu irmão, né? Então, também é uma doação minha, né? Porque quando a gente está juntos numa caminhada, a gente muitas vezes precisa se tornar surdo diante de determinadas situações, né? Como tem aquela passagem do Chico da Água da Paz, muitas vezes é necessário a gente silenciar e apenas ouvir e deixar que o outro coloque a sua situação, a sua dificuldade. Então, quando o Evangelho nos diz assim, ó, não deem ouvidos àquela palavra que escapa da boca acostumada a zombar, não dê ouvidos aos zombamentos, não dê ouvido ao desdenho,
porque isso muitas vezes é de um ser ainda sem essa consciência da imortalidade da alma, do processo de aprendizado aqui no nosso plano físico, né? Esta é a parte que a gente precisa desenvolver, que é essa caridade em saber ouvir, em saber perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando nos deparamos com essas situações. E o que acontece, né? Como ainda nós somos muito orgulhosos, como a gente ainda tem muita dificuldade, o orgulho nos impede assim e nos coloca como vítimas muitas vezes das situações. Nos melindramos quando alguém nos diz alguma coisa, nos sentimos atingidos, incomodados com aquela situação e logo vem o revide. E é isso que o Evangelho nos convida a evitar, porque a gente vai fazendo esse exercício de aprender com o outro, porque o outro é esse instrumento que vai forçar eu aprender a ter paciência, eu aprender a aceitar aquela dificuldade e aprender desenvolvendo em mim essa tolerância. Então o outro, na verdade, é o instrumento para que eu me desenvolva. E quando a gente consegue perceber, a gente se sente mais tranquilo diante destas situações. E ao mesmo tempo nós estamos fazendo a caridade. Olha a grandeza do nosso Pai, né? Que sempre nos dá a oportunidade de aprendermos e nos doarmos ao mesmo tempo. Eu gostaria de ler aqui no Livro dos Espíritos, porque nós somos ainda muito egoístas, né? Então, a gente pensa sempre nos benefícios que nós vamos ter. E o Livro dos Espíritos nos fala sobre o egoísmo. Porque a gente ainda, de que forma a gente vai destruir essa parte ainda que nós temos tantas dificuldades, né? Que é o egoísmo também. E aí a pergunta 917 do Livro dos Espíritos fala assim: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Quando a gente consegue olhar o outro também, né? Deixar de nos olharmos um pouco. E aqui ele responde assim, os Espíritos respondem para Kardec: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, nós só vamos conseguir perceber o outro, como diz aqui no início do texto, né? Amar ao outro, amar ao próximo, como a mim mesmo, fazer ao outro o que gostariam que me fizesse, quando eu galgar, né, esse degrau a mais do entendimento, da paciência, da compreensão. E isso é sermos caridosos. Isso é desenvolvermos, né, um passo para desenvolvermos a caridade moral. Então, como tudo está interligado dentro do nosso Evangelho, né? Como é importante a gente perceber o quanto a gente ainda tem de dificuldades. E as dificuldades nós temos, é natural, nós estamos aqui para aprender. Mas quando o Evangelho nos convida para que façamos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, ele nos diz, né, acalmai o teu coração, enxergue no outro aquele irmão de jornada, de caminhada, porque é através dele que tu vais te melhorando também. Porque aqui ele nos fala, né? Se pudesse imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena, porque depois, mais adiante, ele fala: quem hoje me cabe implorar por seu auxílio. Então,
Quando ele chegou na pátria espiritual, esse mesmo irmão estava lá e ele pôde pedir ajuda para este irmão. Então, como a gente precisa, né, meus irmãos, cada vez mais nos esforçar para a gente compreender o nosso propósito de existência, o nosso aprimoramento moral, o nosso aprimoramento intelectual no sentido de ampliar a nossa visão sobre a nossa existência aqui na Terra. E Jesus veio nos mostrar, e Jesus veio nos chamar para que nós possamos amar mais, né? Que a gente traga o amor para todas as situações que vamos viver. Sempre é importante a gente buscar compreender a nossa existência, compreender o nosso propósito de vida, essas provações que nós ainda passamos. Então, que nós tenhamos hoje, né, essa reflexão e façamos esse propósito conosco mesmo, de a cada dia a gente fazer um esforço na direção do outro. Quando a gente enxerga o outro, a gente tira o olhar sobre nós, a gente vai se libertando um pouco desse egoísmo, né? E a gente vai conseguindo estender a mão àqueles que estão próximos de nós. E eu gostaria de fazer uma leitura também de seria uma poesia, né? Está no livro Para Sempre e é sobre o amor, de Carlos Bacelli, e é Ouve a Voz do Coração, que é o que nós estamos precisando, né? Ante os problemas da vida, centraliza-te no bem, não questiones em excesso e nem condenes ninguém. O que existe sobre a terra, o tempo consumirá. Do que observas, apenas o bem permanecerá. O que sabes, pouco importa. O que possuis, igualmente. Somente o bem que praticas é o que vale realmente. Reflete nesta sentença, que em toda parte prescruto. Se a verdade é relativa, todo bem é absoluto. Se busca, pois, pela fé, não desprezes a razão. Mas, se queres encontrá-la, ouve a voz do coração. Então, buscamos, né, através desses sentimentos, aprimorando eles, buscando no nosso Mestre querido o amparo, sempre estaremos socorridos, estaremos sempre ajudados por esta corrente de amigos e irmãos da pátria espiritual que nos sustentam. Então, meus irmãos, agora vamos passar este momento de preces e radiações. Vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraterno para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos,
que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site